A paz do Senhor Jesus, irmãos. Seja muito bem-vindo a mais esta Escola Bíblica Dominical. Meu nome é Ivanildo Gabriel e todos os domingos nós estaremos subindo aqui uma EBD, com base na revista da CPAD, Lições Bíblicas. E o tema da EBD é a supremacia das Escrituras, a inspirada, inerrante e infalível Palavra de Deus. Vocês que nos acompanham aqui, muito obrigado pela sua audiência. E nós mudamos aqui o formato da Escola Bíblica Dominical e quero adiantar aos irmãos que nos acompanham aqui também nas orações da manhã. Hoje não tivemos oração da manhã e nós iremos mudar também o formato da oração da manhã. Então amanhã nós teremos uma oração da manhã diferente. Amém? E durante a semana nós iremos ter oração da manhã alternadamente. Amém, irmãos? Então vamos à Escola Bíblica Dominical agora. Nós estamos na lição 3, a inerrância da Bíblia. Hoje é 16 de janeiro de 2022. E aqui o texto áureo está em Mateus capítulo 5, versículo 18, que diz assim: Porque em verdade vos digo que até que o céu e a terra passem, nem um jota ou um tio se omitirá da lei, e sem que tudo seja cumprido. Isso está em Mateus capítulo 5, versículo 18. Então, até que tudo seja cumprido, não há como tirar nada da Bíblia. E aqui a verdade prática. A doutrina segundo a qual a Bíblia não contém erro algum denomina-se inerrância das Escrituras. Por isso podemos confiar em sua mensagem, que é incorruptível. Ou seja, há uma doutrina, há uma disciplina que diz que a inerrância das Escrituras ela é incorruptível. Amém? E aqui nós temos dois textos bíblicos para tratar em classe. E está em Mateus capítulo 5, do 17 ao 21. Diz assim: Não cuideis que vim destruir a lei ou os profetas. Não vim abrogar, mas cumprir. Porque em verdade vos digo que, até que o céu e a terra passem, nem um jota ou um tio jamais passará da lei, sem que tudo seja cumprido. Qualquer, pois, que violar um destes mandamentos, por menor que seja, e assim ensinar aos homens, será chamado o menor do reino dos céus. Aquele, porém, que os cumprir e ensinar, será chamado grande no reino dos céus. Porque vos digo que, se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, de modo nenhum entrareis no reino dos céus. Ouvistes que foi dito aos antigos: Não matarás, mas qualquer que matar será réu de juízo. Este trecho aqui de Mateus é Jesus ensinando aqui esta verdade aos seus discípulos. Então ele vem dizer aqui que ele não vem destruir a lei, nem tudo aquilo que já foi escrito pelos profetas, mas ele vem cumprir, e realmente Jesus veio cumprir a lei para que nós fôssemos justificados por ele. Porque pela lei, nenhum de nós seríamos justos, é impossível cumprir toda a lei. Mas Cristo veio para nos salvar, ele veio para cumprir a lei em nosso lugar. Então ele se fez sacrifício pelos nossos pecados. E aqui ele diz que tudo que está escrito na lei não é para ser tirado, não é para ser tirado nada da Bíblia. É isso que Jesus vem dizer aqui. Porque até que todas as coisas se passem, até que tudo se cumpra nas Escrituras,
as Escrituras é para se manterem intactas. Não é para se tirar nada das Escrituras. E ele diz aqui, ele faz aqui uma advertência. Ensine exatamente o que está aqui, e você será chamado grande no reino dos céus. E tudo que eu estiver ensinando, que vocês aprendam e apliquem. Porque se vocês ficarem apenas nos fariseus, nos escribas, vocês não entrarão no reino dos céus. É isso que ele vem dizer neste texto aqui. E no segundo texto, está em Hebreus, capítulo 10, dos versículos 15 ao 17. Diz assim: E também o Espírito Santo nolo testifica, porque depois de haver dito, esta é a aliança que farei com eles, depois daqueles dias, diz o Senhor, porei as minhas leis em seus corações, e as escreverei em seus entendimentos, acrescenta, e jamais me lembrarei de seus pecados e das suas iniquidades. Então olha que coisa linda, que promessa linda que o Espírito Santo nos diz aqui, nesse texto. O Espírito Santo irá testificar, então ele mesmo dará testemunho em nossos corações, em nosso entendimento, na nossa mente, nos nossos pensamentos. Deus nos vai fazer entender as Escrituras. Olha que coisa linda. E Ele também cuidará em nossos corações para que nós nos sintamos bem em cumprir as Escrituras. E é isso que acontece, irmãos, quando nós cumprimos o que está escrito na Bíblia, nós nos sentimos bem. Mas quando nós não cumprimos, o Espírito Santo mesmo nos constrange e nós nos sentimos maus. Então, que Deus possa nos ajudar hoje para cada vez mais cumprir, nos sentirmos alegres em estarmos dentro daquilo que Deus nos deixou. O que eu costumo dizer, dentro do dicionário da vida, dentro do grande manual da vida, que são as Escrituras Sagradas, que são a Bíblia. Amém? E aqui ele vem dizer que quando nós estamos, Deus mesmo é que escreve na nossa mente esses ensinamentos, e quando nós estamos aqui nesses ensinamentos, Ele não lembra dos nossos pecados e nem das nossas iniquidades, porque nós estamos nas Escrituras Sagradas. Amém? Então vamos para a introdução, a inspiração operada pelo Espírito Santo. A infalibilidade e inerrância são vocábulos que apontam à veracidade das Escrituras. Indicam que a Bíblia Sagrada não falha e não erra. Significa afirmar que ela é a verdade em tudo o que diz, tanto em questões espirituais quanto históricas e científicas. Isto está em Mateus, capítulo 5, do versículo 17 e 18, e João, capítulo 10, versículo 35. Nesta lição, veremos a inerrância, a preservação e a verdade da palavra de Deus. E aqui nós vamos pelo inciso 1 aqui começar. O que é a inerrância da Bíblia? O conceito de inerrância da Bíblia, item 1. A inerrância é a doutrina segundo a qual a Bíblia não contém erro algum. Significa que ela é verdadeira em tudo o que afirma. Desse modo, a Escritura é isenta de erros nos aspectos doutrinários, espirituais, históricos, culturais, científicos, em todos os demais temas. O argumento é irrefutável. Deus não pode errar. E como a Bíblia é divinamente inspirada, ela não pode conter erros. Assim sendo, a inerrância e a infalibilidade e a inspiração estão entrelaçadas. Nesse sentido,
Nossa declaração de fé professa que a Bíblia é a nossa única fonte de autoridade, a inerrante, infalível, completa e inspirada palavra de Deus. Nós podemos nos embasar também em Salmos 19, 7, verso 7, e em João também, capítulo 10, versículo 35. Então aqui a própria Bíblia ela traz esse conceito, né? A inerrância, essa doutrina de que a Bíblia ela foi inspirada por Deus, e sendo Deus perfeito e infalível, como ela foi inspirada divinamente, nela há essa doutrina, esse conceito de inerrância, onde Deus não pode errar. Então, se Deus não pode errar, tudo o que está escrito na Bíblia é verdade. Não há nenhuma porcentagem que seja falível. A Bíblia, ela é infalível. Ela não falha nunca. O que está escrito não é falível. Ela é verdadeira e ela é totalmente confiável por ser a verdadeira palavra de Deus. Então, irmãos, de repente você está vendo isso daqui, de repente você viu as orações e você está nessa escola bíblica dominical aqui e Deus vem falar com você. Confie plenamente na Bíblia Sagrada, porque ela não pode falhar. Tudo que está escrito é verdadeiro. É o único livro, é a única escritura que não tem falhas. Todas as outras vai ter algum tipo de falha, mas a Bíblia não. E ela mesma declara isso. A Bíblia mesmo, há textos aqui que nós estamos colocando que vai enfatizar e que vai embasar tudo isso. Vamos para o segundo item. A Bíblia reivindica a sua inerrância. Então vamos lá. O termo inerrância não aparece na Bíblia, mas a ideia está presente nas páginas do texto sagrado. No livro de Provérbios está escrito que toda palavra de Deus é pura. Isto está em Provérbios 30, verso 5. O salmista afirma que a palavra do Senhor é provada. Isso está em Salmos 18, verso 30. Samuel assegura que o caminho de Deus é perfeito e a palavra do Senhor refinada. Isso está em 2 Samuel 22, versículo 31. Cristo atestou a inerrância ao afirmar que nem um jota ou um tio se omitirá da lei. Isso está em Mateus, capítulo 5, versículo 18. O Senhor igualmente ratificou que a Escritura não pode ser anulada. Isso está em João, capítulo 10, versículo 35. E que a palavra é a verdade. Isso está em João, capítulo 17, versículo 17. Essas declarações indicam que a Bíblia é plenamente confiável, sem nenhuma falsidade ou equívoco. Então, olha que coisa linda, né? Que segurança nós temos ao consultar a Bíblia e ter a Bíblia como fonte da nossa fé, como fonte da nossa conduta. Então, quando você consulta a Bíblia, você pode ficar tranquilo, que você está consultando um livro verdadeiro e que não falha. E ele mesmo testifica disso. Por isso que diz aqui que a Bíblia reivindica a sua inerrância. Porque há vários textos aqui que nós dissemos e que confirma que essa palavra é provada. Então, a própria Bíblia, ela prova por si mesma. E a história, ela vem provar isso também. Porque a Bíblia também é um livro histórico. É um livro de fé, sim. Mas tudo que está lá
aconteceu, é provado. Então, assim, ela é a verdade, ela é a palavra da verdade. Então, é um livro que você pode consultar tranquilamente sobre qualquer assunto, sabendo que, ao consultar, você vai ter o conceito verdadeiro daquilo que você procura. Nós vamos agora para o item 3, a infalibilidade e a inerrância da Bíblia. O vocábulo infalível indica o que não pode e nem consegue falhar. Em relação à Bíblia, significa que as suas palavras hão de se cumprir cabalmente. Isso está em Isaías, capítulo 55, versículo 11. Por causa da etimologia, os termos inerrância e infalibilidade são por vezes confundidos como sinônimos. Não obstante, outros afirmam que a Bíblia é somente falível quanto à sua mensagem salvífica e não a consideram como inerrante. Por isso, preferimos o uso de ambos os termos, isto é, ensinamos que a Bíblia é infalível, incapaz de falhar e é igualmente inerrante, livre de erros. Negar essas verdades é desacreditar de sua autoridade e inspiração divina. Isso está em Judas, capítulo 1, versículos 3 e 4. Ou seja, há pessoas aqui, irmãos, que acreditam que a Bíblia é infalível quanto à sua mensagem de salvação. Mas pode ser que ela contenha algum erro. E aqui, irmãos, nós afirmamos, este item 3 aqui, ele afirma estes dois termos, né? Ratifica, enfatiza esses dois termos aqui, porque é necessário que nós saibamos que a Bíblia, ela é livre de falha e livre de erro, das duas coisas. Ela é totalmente confiável. Ela é infalível no que diz respeito tanto à salvação, como também ela é inerrante. Não há nada que esteja escrito na Bíblia que contenha erros. Tudo que está escrito é totalmente provado e totalmente confiável. E por isso que nós colocamos aqui. Negar isso ou entender que pode ser que alguém tenha escrito algo, algum profeta, alguém tenha escrito algo, algum dos homens que foram inspirados por Deus a escrever a Bíblia, ter escrito algo deles mesmos. Acreditar ou dar espaço para esse tipo de pensamento é desacreditar que a Bíblia foi divinamente inspirada. E nós não podemos dar vazão a esse tipo de pensamento ou debate. Nós precisamos confiar inteiramente na Bíblia. E aqui também nós temos o texto que ratifica esse pensamento, que está em Judas capítulo 1, versículos 3 e 4. Vamos aqui para o segundo inciso. O Espírito Santo preservou as Escrituras. Primeiro item. Os manuscritos autógrafos. Os manuscritos originais são chamados de autógrafos. São os textos que é a grafia de próprio punho do autor bíblico ou de seu escrevente. Isso daqui está em Romanos. Vocês podem verificar em Romanos 16, versículo 22. Neles foram primeiramente registradas as palavras inspiradas pelo Espírito Santo. 2 Pedro capítulo 1, 21 vai ratificar isso. Cremos que a inerrância das Escrituras pertence a esses documentos
e que as cópias fiéis desses manuscritos preservaram a exatidão dos originais. O Espírito Santo providencialmente manteve a revelação divina incorruptível. Isto pode ser visto em João, capítulo 14, versículo 17, em também João, capítulo 16, versículos 13 e 14. Fora dessa compreensão, a Bíblia não seria fonte de autoridade. Nós podemos verificar essa afirmação em João, capítulo 5, versículo 39 e Gálatas, capítulo 3, dos versículos 8 ao 22. Então aqui, irmãos, ele vem dizer que todos os registros e todas as cópias, o Espírito Santo teve esse cuidado de garantir a exatidão e a originalidade das Escrituras em todas as suas cópias. Então, um livro que ele é copiado, ou uma história que ela é copiada mais de 5 vezes com uma exatidão, que não tem nenhuma variância, ela já é reconhecida cientificamente como verdadeira. Cientificamente falando, sem colocar a fé. Se você fizer uma cópia de algo com 5 pessoas diferentes, onde há uma exatidão histórica daquilo, onde não há nenhuma inerrância, aquilo já é considerado verdade. E aqui o Espírito Santo, ele garantiu isso. Olha quantas cópias nós temos das Escrituras Sagradas. É o livro mais copiado do mundo, que tem mais exemplares e mais vendido do mundo. É a Bíblia Sagrada. Olha que coisa linda e que cuidado que Deus teve em nossas vidas de nos entregar esse presente que é o livro da vida, que é a Bíblia. Que nós possamos cada vez mais entender que nós precisamos conhecer este livro sagrado cada vez mais, porque ele é que vai trazer plenitude para nós, ele é que vai trazer alegria para nossas vidas, ele é que vai nos trazer calma, ele é que vai nos acalentar e principalmente nele tem o caminho da nossa salvação. O segundo item, os manuscritos apógrafos. As cópias dos manuscritos originais são chamados de apógrafos. Atualmente existem cerca de 25 mil cópias dos manuscritos bíblicos, a maioria deles em hebraico, grego e latim. Os escribas judeus transcreveram os originais do Antigo Testamento com precisão milimétrica. E as inúmeras cópias dos manuscritos do Novo Testamento também, com precisão, também afiançam a credibilidade desses escritos. Nessa perspectiva, cremos que o ato da inspiração aconteceu uma só vez na redação primária da Palavra de Deus, ou seja, os autógrafos. Mas a qualidade dessa inspiração foi preservada pelo Espírito Santo nas cópias dos originais, os apógrafos. Assim sendo, a versão da Bíblia fidedigna aos originais. Não deixou de manter a exatidão do real significado das palavras inspiradas por Deus. Isso nós podemos ver em Mateus capítulo 5, versículo 18 e também em Mateus capítulo 24, versículo 35. Então aqui, irmãos, nós podemos ver aqui o que nós acabamos de falar no inciso em que eu comentei, onde há aqui milhares de cópias da Bíblia. Então, o que são os autógrafos? Os autógrafos são a primeira escrita pelos autores de cada livro
da Bíblia onde eles, divinamente inspirados, escreveram. Manuscritos divinamente inspirados. E aí vem o que? Os apócrifos. Os apócrifos foram aqueles que transcreveram, copiaram o original para várias cópias. E os escribas, eles faziam fielmente isso. Eles, até a vírgula, tudo. Como Jesus também vem dizer, né, aqui. Nem um tio, nem uma vírgula, ou seja, tudo o que estava escrito eles copiaram fielmente, sem acrescentar nem tirar nada. Então isso garante a fidelidade das Escrituras. Elas são exatamente cópias fiéis. Os apócrifos e pseudoepígrafos. Vamos para o item 3. Nossa declaração de fé assegura que os manuscritos apócrifos, ou seja, escondidos, tais como Tobias, Judite, Macabeus, Baruque e outros, apresentam erros, anacronismos, doutrinas falsas e práticas divergentes das Escrituras. A exemplo da oração pelos mortos. Os pseudoepígrafos, falsos escritos, dentre eles a Assunção de Moisés e o Apocalipse de Pedro, foram produzidos por autores anônimos e espúrios, que atribuíram indevidamente sua autoria a profetas e apóstolos. Na Bíblia dos judeus, atestada por Jesus como a lei, profetas e escritos, isso está em Lucas capítulo 24, versículo 44, não faziam parte dos livros apócrifos, nem os pseudoepígrafos. Por essa razão, eles não integram o cânon bíblico protestante. Dessa forma, não reconhecemos a autoridade desses livros por não serem inspirados pelo Espírito Santo. Então, olha só, irmãos, que coisa interessante aqui e algo muito importante para nós termos. Então, o que são os livros apócrifos? São livros escritos por homens, por falsos mestres, onde esses, sim, colocaram a história segundo contada, o seu pensamento, segundo a sua interpretação. Então, eles contaram aqui histórias deles mesmos, eles inventaram coisas, e eles aqui escreveram uma história segundo o pensamento deles, e não por inspiração divina. Então, por isso que esses livros, eles não estão no cânon bíblico. Ou seja, eles não estão dentro da Bíblia que nós dizemos como universal. Então, no cristianismo protestante, que é o que é a nossa fé, o cristianismo protestante, ele não identifica esses livros, não reconhece esses livros como verdadeiros, porque não foram inspirados pelo Espírito Santo. E se foi inspirado por homem, ele contém erros, ele contém falhas. Então nós não podemos colocar esses livros, não podemos acrescentar esses livros à Bíblia Sagrada. Então por isso que na nossa Bíblia não contém esses livros. Porque a Bíblia, ela é totalmente inspirada pelo Espírito Santo. Ela não contém erros, ela é infalível. E esses livros, eles contêm erros. E contêm até escritos que são contrários à palavra de Deus, aos mandamentos do Senhor. Então, por isso que eles não são considerados como a verdadeira palavra de Deus e foram retirados do cânon bíblico. Vamos agora para o inciso 3. A Bíblia é a verdade plena. Primeiro item. O termo verdade, do hebraico emet, significa
o que é confiável e correto. O vocábulo grego aletheia tem um sentido de real e fidedigno. Nas Escrituras corresponde à realidade exata dos fatos em concordância com o pensamento de Deus. A Bíblia ensina que Deus é a verdade. João capítulo 14, versículo 6 vai dizer isso. E Romanos capítulo 3, versículo 4. E a sua palavra também é verdade. João capítulo 17, versículo 17 vai enfatizar isso. O escritor aos Hebreus declara que é impossível que Deus minta. Isso está em Hebreus capítulo 6, versículo 18. Paulo ratifica que Deus não pode mentir. Isso está em Tito capítulo 1, versículo 2. Em vista disso, cremos que a palavra de Deus possui autoridade. Mateus capítulo 5, versículos 17 e 18. E deve ser obedecida acima de qualquer autoridade humana. Mateus capítulo 15, versículos 3 ao 6. Assim, esses textos servem de base para a afirmação que a Bíblia diz o que é que Deus diz. Então, olha que interessante, irmãos. Aqui nesse primeiro item, a Bíblia é a verdade plena. Nós temos vários textos aqui que a Bíblia ensina que o que está escrito é exatamente como Deus pensa. Então, isso é muito importante, porque as pessoas leem a Bíblia e elas querem colocar os textos conforme aquilo que lhe agrada. Então, quando nós lemos a Bíblia, nós devemos literalmente ler e entender exatamente o que está escrito ali. Não devemos acrescentar. Porque o que está escrito ali é exatamente como Deus pensa. Então nós não podemos ler e trazer ali um pensamento nosso, uma interpretação nossa. Mas a nossa interpretação deve ser de acordo com o que está escrito. Porque o que está escrito é um pensamento de Deus. Então nós não devemos aqui colocar pensamentos nossos em cima das Escrituras. E este, creio eu, que é a grande problemática que nós temos hoje. Cada um lê e cada um quer interpretar segundo a sua visão. E aí isso se torna relativo. Não, aí tem essa questão, essa teoria, né? Do relativismo. Não, mas cada um vê do seu jeito. Então, irmãos, se cada um vê do seu jeito e o homem, ele é falível, ele é passível de erros, e isso também a ciência explica. A ciência fala que nós somos passíveis de erro, que o homem, ele falha. Então, se a gente interpretar segundo o nosso pensamento, o que vai acontecer? Nós vamos falhar. Olha que interessante. Mas se nós interpretarmos segundo o pensamento de Deus, o que exatamente está escrito ali, e o que as Escrituras dizem que é impossível que Deus minta, e tudo o que Deus diz é verdade, e Deus é a verdade, nós não erraremos. Nós estaremos ali, fiéis à palavra, e essa palavra vai nos sustentar e vai nos fazer vitoriosos na nossa caminhada. Amém? Vamos para o item 2. A verdade espiritual e moral. Nossa declaração de fé afirma que a Bíblia nos revela o conhecimento completo de Deus, não sendo necessário nenhuma nova revelação para a nossa salvação e crescimento espiritual. Isso nós podemos ver em Deuteronômio, capítulo 4, versículo 2, e em Provérbios 30, versos 5 e 6. Antônio Gilberto ensinou que tudo o que Deus requer do homem e tudo o que o homem precisa saber quanto à sua redenção está revelado na Bíblia. Igualmente, a ética e a moral se fundamentam na revelação divina. Os padrões bíblicos para o nosso viver não podem sofrer mudanças. Aquilo que a palavra de Deus diz ser pecado, permanece sendo pecado. Por esses valores cristãos
são permanentes, pois a fonte da autoridade é permanente. Mateus, capítulo 24, versículo 35. Assim, enfatizamos que a Bíblia é a inerrante verdade, tanto espiritual quanto moral. A Bíblia Sagrada é a verdade inspirada de Deus, inerrante em sua totalidade, isenta de toda falsidade, fraude ou engano. Então aqui, irmãos, nós podemos até verificar que há aqui uma verdade espiritual. E não só como espiritual, como moral também. Então toda a ética, toda a moral, né? A moral da sociedade, ela também é embasada na Bíblia. Ela foi escrita embasada na Bíblia. O respeito, o direito, a disciplina do direito, ela foi embasada na Bíblia. Então, tudo que convém aí para o convívio em sociedade, os direitos e os deveres da sociedade, e assim sendo como a ética moral, tudo isso foi inspirado na Bíblia. Então, tudo que você vê, não, isso aqui, moralmente falando, é o correto. De onde que eles tiraram isso? A base foi a Bíblia. Mesmo que a Bíblia não seja citada nessas éticas, nem nessa moral escrita ou colocada na sociedade, ela foi a base para isso. E aqui, irmãos, nós devemos permanecer na Bíblia. Porque tudo que vem aí com a modernidade, vem com conceitos novos, vem com práticas novas. E realmente o ser humano, conforme os tempos, ele vai tendo práticas novas, ele vai fazendo coisas novas, ele vai se vestindo de forma diferente, ele vai se portando de forma diferente, seu comportamento ele vai conforme o ambiente, né? E conforme a época, o comportamento dele acaba se alterando. Mas aqui, neste item 2, nós aprendemos que se nós basearmos a nossa moral na Bíblia, independente do tempo que nós tivermos, nós seremos bem-sucedidos. Por quê? Porque na Bíblia, o que diz que é santo, sempre vai ser santo. E o que diz que é pecado, sempre vai ser pecado. Então não tem como, num outro tempo, você dizer, naquele tempo isso era pecado, mas agora está normal, agora está tudo bem. Não, irmãos. De maneira alguma. Permanece sendo pecado. E o pecado, ele tem como resultado a morte eterna. Então aqui, irmãos, muitas pessoas elas estão não se baseando na Bíblia, mas baseando em costumes ou práticas temporais, conforme o seu tempo, conforme a modernidade, conforme a moda. E nós não devemos estar baseados nisso, mas devemos estar baseados nas Escrituras, conforme que é atemporal, ou seja, não passa com o tempo. É sempre aquilo e nunca vai fugir daquilo. Amém? Vamos agora para o item 3, a verdade histórica e científica. Glória a Deus. Então aqui, irmãos, nesta verdade aqui, vamos aqui ao item 3. A verdade histórica e científica. Cremos que a Bíblia é divinamente infalível em toda matéria que aborda. Isso está em Salmos 12, 6 e Salmos 19, 8. John Wesley escreveu que, se houver um erro, pode haver 1000. E se existir alguma falsidade, então a Bíblia não é o livro da verdade de Deus. Por conseguinte, a Escritura não se equivoca quando
descreve a criação, os eventos da história e os fenômenos da ciência. Significa que Deus guiou os autores bíblicos e os preservou do registro de inverdades de qualquer natureza. 2 Pedro, capítulo 1, versículo 21. Assim sendo, endossamos que a Bíblia Sagrada é a verdade inspirada de Deus, inerrante em sua totalidade, isenta de toda falsidade, fraude ou engano. Então aqui, irmãos, vou até corrigir aqui para ficar tudo certo. Aqui, ó, agora sim, olha só como o ser humano ele erra. Eu coloquei a verdade histórica de científica. Foi um erro de digitação. Agora consertei a verdade histórica e científica. Ou seja, se nós basearmos em nós mesmos, haverá erros, irmãos. Foi comprovado até aqui na apresentação. Porém, a Bíblia não contém erro. E John Wesley, nesse item 3, vem dizer isso. Se há um erro, pode haver 1000. Agora, aqui, quando nós estamos nas Escrituras Sagradas, nós entendemos que ela é totalmente inspirada por Deus. E sendo ela totalmente inspirada por Deus, ela é totalmente verdadeira. Ela é totalmente confiável. Então não tem um livro que seja mais confiável que o outro, ou um livro que seja mais original do que o outro, ou um livro que possa conter algum pequeno erro. Não, irmãos. Todos os livros, de Gênesis a Apocalipse, todos eles são confiáveis e todos eles não têm um erro sequer. Não há nada na Bíblia que possa ter erro. Nada. Se de repente você lê um livro, alguém te falou, ó, tal livro aqui eu concordo com uma coisa, eu não concordo com outra. Ou tal livro aqui eu acho que de repente não... Será que Deus queria falar mesmo isso? Meus irmãos, esse tipo de debate, ele é um debate que não vai levar a lugar nenhum. Vai levar ao erro. Por quê? Porque tudo que está escrito é verdadeiro e confiável. Então, assim, segundo a interpretação dos outros ou do homem, haverá uma falha. Mas como a inspiração é divina e a interpretação deve ser exatamente aquilo que está escrito, que é realmente o que Deus pensa, aí sim haverá verdade e aí sim haverá confiabilidade na originalidade daquilo que Deus quis nos passar. Amém? Então fujamos desse tipo de falsidade ou esse tipo de debate que não vai nos acrescentar em nada. Amém? A nossa fé está baseada exatamente no que está escrito na Bíblia. Fugindo disso, vem de procedência maligna. E vamos aqui para a conclusão. Apesar de alguns considerarem redundante o uso dos termos inspiração, inerrância, infalibilidade para legitimar a autoridade das Escrituras Sagradas, nossa ortodoxia professa e ensina que a Bíblia é inspirada palavra de Deus, inerrante e infalível, com plena autoridade em tudo o que diz. Então, irmãos, aqui nessa conclusão já diz tudo. E nós ficamos felizes por você ter aqui visto essa EBD de hoje, a verdade das Escrituras, né? E nós ficamos felizes por estar aqui fazendo esse trabalho. Se esse trabalho aqui edificou a sua vida, se tem edificado a sua vida esses vídeos da EBD, clique em gostei, comente aqui o que Deus falou com você no YouTube e também envie para outras pessoas, para que outras pessoas também tenham, sendo elas, qualquer for a sua religião, para que elas também tenham acesso a essa verdade bíblica.
para que elas possam entender que a Bíblia é o único livro que não tem erros nem falhas e que foi divinamente inspirado, todo ele, tanto de Gênesis a Apocalipse. Faça isso e você será instrumento nas mãos do Senhor. Tenha um bom domingo e que Deus te abençoe.